Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Naya, o Rafudos do World of Tanks, e sejam bem-vindos a mais um Wise Tips. Hoje a gente vai falar de mecânicas do jogo, como você aprimorar o seu gameplay, né? Como você, por exemplo, entrar numa esquina, como você maximizar a blindagem do seu tanque, e a gente vai entrar em vários conceitos, várias coisas interessantes, então vamos lá. Bom, então começando por blindagem, né? Hoje a gente vai falar bastante de blindagem, bastante de mecânica do jogo e como você maximizar os seus tiros e maximizar a blindagem no seu tanque, tá? Aqui nós temos um tanque especial na garagem, esse que é um Tier 10 Premium, né, que você ganha, ele ficou disponível a partir da segunda campanha de Clan Wars, né? Eu peguei ele pela terceira campanha, que esse é o VK7201K, né? Esse aqui é um tanque pesado, Tier 10 alemão, e ele é muito parecido com o E100, né? Ele tem muita blindagem, ele é um tanque muito pesado e que vai dingar muito um tiro, né? Ele é um tanque que não é tão fácil assim você penetrar ele. Tá? Só que não basta simplesmente você chegar assim de frente, como nós estamos aqui, de frente para o seu inimigo. Ele vai simplesmente atirar aqui na lower plate do tanque, na parte de baixo aqui da frente dele, e vai furar, entendeu? Não adianta, uma questão legal desse jogo é que não adianta só você ter muita blindagem, né? Porque os outros tanques têm muita penetração também. Os tanques do mesmo tier, todos eles vão ter muita penetração, eles vão ter uma certa facilidade de te furar se você não angular direito o tanque. Tá? E mesmo que eles não furem com a bala normal, ainda existe a bala Premium, a bala Gold, né? Que você compra também por créditos e qualquer um pode usar e o cara vai acabar te furando, entendeu? Então, por exemplo, esse tanque aqui é um tanque excelente para side scraping, né? Para você angular a blindagem dele. Você não chega de frente assim pro teu inimigo, normalmente você gruda em algum prédio, algum muro, alguma coisa, você esconde toda essa parte aqui, que é o ponto fraco do tanque, e você chega assim de lado pro seu inimigo. Então ele vai ter toda a sua lateral super angulada. Tá? Nessa questão de angulação, é importante falar que, por exemplo, aqui nós temos os dados do tanque, né? A frente da torre tem 200 mm de blindagem, a frente do chassi tem 200 mm. Isso serve para quê? Isso serve aqui para essa upper plate, né? Que é a parte de cima do chassi dele, a parte da frente de cima aqui. Toda essa chapa aqui, toda essa chapa grande aqui de cima, ela vai ter 200 mm de blindagem. Porém, isso é olhando reto. Entendeu? Se você olhar reto para a chapa, você tem 200 mm de blindagem puro lá. A partir do momento que você angula, como por exemplo o tanque ele já vem com ela angulada aqui, você tem um ângulo de mais ou menos aí uns 45 graus, alguma coisa um pouquinho a mais, essa chapa ganha blindagem, porque você precisa furar ela na diagonal, né? Você não tem o tiro ele não atravessa a chapa de forma reta. Tá? Então, esse tanque, por exemplo, de 200 mm, ele passa para 300, 350, até mais de blindagem efetiva. Tá? Então, quando você angula o tanque, ou quando o tanque já vem com a chapa angulada, você tem uma blindagem muito maior do que está escrito no jogo, do que o jogo te passa. Outro exemplo interessante para a gente mostrar aqui é o IS-3, né? Esse que é um tanque, o tanque soviético, Tier 8, né? E ele já tem o Pike Nose, que é essa blindagem que já vem angulada. Tá? Então, por exemplo, no outro tanque que ele tinha, a chapa dele é reta, o recomendável é você chegar de lado pro cara, chegar a 45 graus, você procurar angular sempre mais do que o tanque já vem. Nesse tanque é ao contrário, a chapa dele já vem angulada, né? Como você pode ver, olhando de frente ele, a chapa ela já está angulada para os dois lados. Então, qualquer um dos lados, qualquer posição que o cara atirar no tanque, ele já vai pegar uma blindagem maior do que a blindagem pura da chapa, né? Então, por exemplo, esse tanque tem 110 mm em toda a parte de cima aqui. Porém, a blindagem efetiva dele chega a quase 200 por causa dessa angulação, né? Ela é angulada em relação ao solo já, né? Que você tem uma angulação já nesse sentido e angulado de frente também, né? Então ela já tem uma excelente angulação que chega a quase dobrar a efetividade da blindagem desse tanque. Bom, então agora vamos para um exemplo prático de tudo isso daí que eu falei para vocês, tá? Então aqui a gente tem o tanque, o Mouse, que é o tanque mais pesado do jogo, o mais lento do jogo e o mais blindado do jogo, tá? Então ele é excelente para a gente mostrar como você maximiza a blindagem do tanque, porque não adianta você ter aqui o tanque mais blindado do jogo se você não souber utilizar, o que os caras vão te penetrar do mesmo jeito, tá? Então esse tanque, ele tem os pontos fracos dele para contra tanques do mesmo nível, é basicamente a frente da torre, as bochechinhas da torre, né, digamos assim, é fácil de furar aqui, e a parte da frente do chassi. Né, toda essa partezinha aqui de baixo e a frentezinha da torre é fácil de furar. Qualquer Tier 10 com uma penetração acima de 250 vai furar tranquilamente isso daí. E outro ponto fraco dele é que, como ele é muito lento, é fácil chegar alguém na sua lateral e furar o tanque, entendeu? A lateral do tanque, ela não tem nem metade da blindagem da parte frontal dele, tá? A mesma coisa nas costas do tanque, tá? Isso é o básico. Então,
Primeiro eu vou mostrar o jeito errado de você entrar numa esquina, o jeito que não funciona, o jeito que você não vai estar usando a parte boa do tanque, e depois o jeito certo, o jeito de você maximizar a blindagem do tanque, tá? Bom, então aqui eu tô, por exemplo, uma esquina dentro do mapa aqui, Ruinberg. Eu tô gravando aqui com um amigo, com o Xion, então eu entrei na esquina e ele vai me devolver tiro, ele vai atirar em mim, tá? Do ponto de vista dele, o que ele tem aqui disponível para atirar? Toda a frente do tanque, todo esse ponto fraco aqui, e toda a lateral dele, só que ele tá num ângulo mais ou menos assim. Então a minha lateral não tá angulada o suficiente para barrar o tiro dele, o tiro vai entrar de um jeito ou de outro. Então eu tô entrando aqui na esquina, ele vai atirar. O tiro entrou, bateu dano, entendeu? Não adianta eu ter 160, ter 200 milímetros na lateral do tanque se ela não está angulada corretamente. Se ele vai continuar atirando, ele pode atirar tanto na frente quanto na lateral, os tiros vão entrar. Não adianta eu carregar todo esse peso se eu não souber utilizar a blindagem do tanque. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o jeito certo de você entrar na esquina, né? Você fazer o side scraping, que é o nome dessa técnica. Você esconde as partes fracas do tanque. Aqui eu vou fazer um side scraping, angulando o chassi do tanque, tá? Então agora eu estou entrando angulado na esquina. O que ele tem disponível para atirar? A parte de frente do tanque, ela não está aparecendo para ele de lá. Ele só tem a minha lateral disponível aqui. Então todos os tiros que ele der na lateral, eles não vão entrar no tanque, porque é muita blindagem. Eu estou maximizando a blindagem efetiva do tanque, tá? Então os tiros eles não vão pegar, não vão entrar, eles vão ricochetear, né? Eles podem inclusive acertar outros alvos, acertar outra coisa que tiver atrás, né? Porque uma das mecânicas do jogo é que o tiro, depois que ele bate em você, se ele ricocheteia, ele continua a trajetória dele, tá? Isso foi incluído recentemente no jogo. Então, ainda assim, fazendo esse side scraping, ainda tem mais coisas que é necessário fazer. Como eu disse, os pontos fracos desse tanque, se você mesmo angulando corretamente, é aqui na frente e na frente da torre. Assim eu estou angulando o chassi, eu estou angulando só a parte de baixo do tanque. Porém, eu estou com o meu canhão diretamente apontado para ele. Se eu já disparei o tiro, eu não preciso ficar com o meu canhão diretamente apontado para ele, né? Se eu ficar assim com o canhão apontado, ele tem a frente da torre para me furar. Então ele ainda assim, mesmo com o chassi todinho coberto, todinho angulado corretamente, ele tem a parte da frente da torre para furar. Então não adianta você angular uma parte do tanque e não angular outra. Isso que serve para o mouse, serve para o E100 e serve para vários tanques alemães, tá? Pra qualquer tanque mais ou menos quadrado do jogo serve isso. Então agora eu fui, disparei um tiro nele, fiz dano, angulei o chassi e angulei a torre. Então agora é praticamente impossível dele me furar aqui, tá? Se fosse uma TD, algo com mais de 400 de penetração, podia até ser que ele conseguisse me furar. Mas aqui nessa situação, angulando o chassi e angulando a torre, é praticamente impossível. Aqui eu estou usando ao máximo a blindagem no meu tanque. A mesma coisa serve para o tanque deles. Você vê que ele não está entrando na esquina de frente, ele não está deixando disponível a parte fraca do tanque dele para eu atirar. Aqui ele também está fazendo side scrape, ele está entrando em diagonal na esquina. E eu só tenho um pedacinho do tanque dele ali. Eu tenho a torre dele, que não vou furar facilmente sem usar bala gold. E eu também tenho a parte da frente do chassi, que também é angulada, tá? Então eu atirei ali no chassi, não furou. Entrei agora na esquina e estou angulando de novo para ele. Bom, então agora nós vamos para o nosso segundo exemplo de como você usar de forma correta a blindagem do tanque, tá? Então aqui nós temos um tanque Tier 10 soviético, o IS-7, que ele tem o perfil de blindagem muito parecido com o IS-3, o tanque que eu mostrei lá na garagem, tá? Então ele tem o Pike Nose, a frente dele já vem angulada, né? E ele tem alguns pontos fracos aqui, como por exemplo, toda essa parte de baixo, ele é considerado um ponto fraco do tanque, apesar de não ser tão fácil assim de furar, ele é um ponto fraco do tanque. E é basicamente isso, entendeu? Você escondeu essa parte aqui, você ficou hull down, né? Que é outra posição que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Ou seja, você escondeu o chassi do tanque, você mostrou só a torre. O IS-7 é um tanque basicamente invencível, né? A torre dele é muito forte, você tem os pontos fracos, as pequenas cúpulas, é muito pequenininho a parte que você consegue realmente furar da torre de IS-7. Esse é um tanque que você, se você angular corretamente ele, se você conseguir esconder essa partezinha aqui de baixo, que é um dos pontos fracos dele, você com certeza vai ter um tanque muito bem blindado, que vai segurar muito tiro durante a partida, tá? Então aqui de novo eu vou mostrar o jeito errado de entrar na esquina. Estou entrando aqui na esquina de novo, de lado, né? Mostrando, esse é digamos assim, o instintivo, né? O que todo mundo está começando o jogo provavelmente vai fazer. Estou entrando de lado, estou mostrando
além de estar mostrando o meu ponto fraco aqui na frente, eu estou mostrando toda a minha lateral para ele, né? E está muito angulado de maneira errada essa lateral. Então ele pode tanto atirar na lateral quanto atirar com a bala Gold aqui na parte da frente, que ele vai furar tranquilamente, tá? Não adianta o tanque ser angulado, se ele é reto, ele é angulado para as laterais, se quando você entra na esquina você entra de frente pro cara dessa maneira, entendeu? Você entra de lado, só que você cancela a angulação da sua blindagem, tá? Então aí não adianta, você tem que entrar de modo correto na esquina. Aqui de novo, eu tô entrando de lado para ele, aqui não adianta, eu tenho muita blindagem no tanque se eu tô mostrando a parte fraca pro cara, tá? E outra coisa importante é que esse tipo de tanque, o certo é eu ficar sempre de frente pro cara, né? Sempre que eu não dá para angular, não dá para esconder a parte de baixo do chassi, eu utilizo ao máximo a blindagem do tanque. Como no mouse eu chego angulado, eu chego virado, eu tô sempre a 45 graus pro meu alvo, no IS-7 é diferente, eu estou sempre reto para ele, eu estou sempre perpendicular a ele, que ele vai ter a maior dificuldade para me furar. Bom, vamos agora à segunda situação de side scraping com o IS-7. Tá? Da outra maneira eu entrei mostrando a lateral para ele, dessa maneira eu estou entrando na esquina como eu faria com qualquer outro tanque, como se eu tivesse com um mouse aqui, alguma coisa do tipo, um Tiger, sei lá. Eu estou entrando na esquina como eu faria com qualquer outro tanque, porém o IS-7, como eu falei, ele tem o Pike Nose, ele é um tanque que já vem angulado. Então entrando dessa maneira na esquina, eu estou cancelando a blindagem natural do tanque, a angulação natural do tanque, eu estou tornando menos efetiva. Tá? Dependendo do tanque que você estiver encarando, até dá para fazer isso com o IS-7, né? Porque mesmo assim não é tão fácil assim furar ele, tá? Mas um tier 10 pode ser que ele dingue o primeiro tiro, mas o segundo ele vai botar gold, ele vai furar, entendeu? Então aqui eu estou fazendo uma angulação errada de novo, entendeu? Eu estou mostrando, eu estou tirando a angulação do tanque e até expondo um pouquinho demais a minha lateral aqui, né? Se ele resolvesse atirar na lateral do tanque, na lateral do chassi, podia até ser que ele furasse o tanque mais facilmente, tá? Então ele deu 2 tiros de bala normal, não conseguiu furar, terceiro tiro de gold, furou tranquilamente, não teve nenhuma dificuldade, tá? Se fosse algum tanque, um TD, algum tanque com perto de 300 de penetração, ele não precisa nem pôr gold para furar. Você entrou na esquina desse jeito, você cancelou a blindagem do seu tanque, cancelou a angulação, ele te furou, não adiantou nada você tentar angular na esquina. Bom, então vamos agora para a terceira posição chave de tanques, como o IS-7, que são tanques que já tem o Pike Nose, que tem a blindagem já angulada, e são tanques com torres muito fortes, né? Então essa posição aqui se chama o hold down. O que acontece nessa posição? Toda a parte do chassi do tanque, essa é mais ou menos a visão que o meu inimigo está tendo, toda a parte do chassi do tanque, toda a parte fraca dele está escondida. Então onde que ele tem para atirar aqui? A minha torre, né? Toda a parte da torre aqui. Parte daqui, mais ou menos daqui pra cima ele tem pra atirar. E aqui não tem ponto fraco nenhum fácil de acertar. Então ele pode ficar aqui até amanhã atirando em mim. Ele vai ser muito difícil ele conseguir me furar, entendeu? Do mesmo modo que ele também tá numa posição hold down lá, né? Eu só tenho um pedaço da torre dele disponível para atirar. Então, mesmo assim, a diferença é que, por exemplo, no IS-7 a torre dele é magnífica. A torre dele pode se considerar a melhor torre do jogo. Já o 907 ele tem um ponto fraco na torre, né? A parte de cima da torre dele, que é todo esse pedaço aqui, dessa faixa para cima, ela tem uma blindagem muito fraquinha. Então mesmo se eu atirar aqui com bala normal, eu vou furar ele sem dificuldade, tá? Então não adianta você fazer posição hold down com qualquer tanque. O tanque precisa ter a torre forte, tá? No caso de um médio russo tier 10, o T-62A é o exemplo perfeito disso. Se ele ficar hold down, é realmente difícil furar a torre dele. Você só tem as cúpulas que você consegue furar, e que são obviamente alvos pequenos, né? É difícil você conseguir furar o tanque nessa situação. E falando sobre hold down, aqui nós temos o que podemos chamar do rei do hold down, né? O T-32 é um dos melhores tanques do jogo para você utilizar nessa posição. Esse aqui é um tanque tier 8, é um tanque que é inclusive usado em competição, e ele tem a parte dele do chassi é ok pro tier 8, ele até que segura bastante tiro, só que a torre dele é espetacular, a torre dele é muito difícil de furar. Você pode atirar nele com um Jagdpanzer E100, qualquer tanque tier 10, com bala gold, e ainda assim você vai ter dificuldade para furar a frente da torre dele. A frente da torre dele é tão boa quanto a do IS-7, né? É uma torre realmente que segura muito tiro, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou de novo contra um tanque tier 10, um tanque médio tier 10, e eu estou numa posição hold down, né? Toda a parte do meu chassi está escondida. Então onde que ele tem tiro em mim? Só na torre, só na parte forte do tanque, tá? Então vamos lá. De novo, eu tô me expondo para ele, só a parte forte do tanque. Então eu vou
me exponho, dou meu tiro e fico. E mesmo assim ele não vai conseguir me furar, parecendo só minha torre pra ele, entendeu? Então nessa posição de trocação de tiro, ele só tem desvantagem, porque ele tá no campo aberto, ele não tem... ele não consegue ficar cooldown ali onde ele tá. Então eu posso chegar, atirar nele, ele não vai me devolver dano, porque ele só tem a parte forte do meu tanque pra atirar, tá? Então, se por exemplo, assim como eu tô, ele só tem a torre disponível do tanque. Se eu me expor, além disso, se eu chegar a mostrar o meu chassi pra ele, se eu subir demais aqui nessa esquina, se eu subir demais aqui nessa rua, eu mostro o meu chassi pra ele. O chassi é a parte fácil de furar o tanque, não adianta eu ter a torre forte. Então você tem sempre que ficar fazendo esse jogo de mostrar apenas o necessário pro seu inimigo. Aqui, por exemplo, eu tô usando mira automática, então meu canhão vai estar sempre na máxima depressão dele, que nesse caso é 10 graus de depressão. Então eu não preciso ficar andando no modo sniper, ficar mirado pra ele. Quando eu chegar na posição, aí eu vou verificar se tá certo o tiro onde eu quero ir e vou atirar. Eu não preciso fazer isso nesse tipo de situação, tá? Então eu chego aqui, eu subi, vi que a mira tá nele, o tiro ele tá certo numa posição que vai furar, vai pegar a lateralzinha dele que ele vai furar, eu só preciso carregar e atirar, não preciso fazer mais nada. De novo, se eu subir mais do que eu preciso, aqui eu tô subindo mais do que eu preciso. Tá lá o meu chassi exposto, é só ele atirar, vai furar o chassi do tanque. Não adianta eu ter uma torre boa se eu exponho mais do que o necessário. Bom, agora nós temos a posição inversa, né? A posição onde ele está no high ground, ele vai ficar cooldown para atirar em mim. Porém, eu mesmo ficando na posição de baixo, ainda assim eu vou conseguir maximizar a blindagem da minha torre, né? Porque mesmo assim, mesmo ele em cooldown, onde eu não vou conseguir furar ele ainda precisa se expor além do que ele está se expondo para pegar o meu chassi, tá? Esse que é um dos pontos fortes do T-32. Aqui você pode ver, ele tá numa posição que ele tá mostrando só a torre pra mim, tá? Então, por exemplo, eu vou atirar nele, o que eu tenho aqui disponível? Só um pedacinho da torre dele, só um pedacinho muito pequeno. E mesmo assim, mesmo que eu conseguisse acertar esse pedacinho, porque é o ponto fraco, a cúpula da torre, todo o restante da torre que tá disponível pra mim eu não vou conseguir furar. Mesmo com bala gold vai ser muito difícil de conseguir furar, tá? Então não basta só você acertar o tiro nesse caso, que é tão difícil quanto conseguir furar, você ainda precisa acertar no lugar certo, tá? Então é realmente importante, quando você consegue fazer isso, você consegue maximizar ao máximo a blindagem do tanque. Bom, vamos agora a outra situação de jogo, né? Tão importante quanto você saber angular o seu tanque, é você saber quando não adianta nada você angular o seu tanque, tá? Você faz angulação, você dificulta do seu inimigo penetrar o tiro quando você tem blindagem para isso, tá? Quando você não tem blindagem, você tem tanques médios, você tem tanques leves, que não tem blindagem, você não tem por que fazer isso, ele vai te furar de qualquer jeito, tá? E aqui nós estamos com a MX-30B, é o exemplo perfeito disso, é um tanque tier 10, é um tanque muito rápido, só que com blindagem nenhuma, qualquer tiro que acertar ele, vai furar. Então, como é que você sobrevive nesse tanque? Como você maximiza a sua sobrevivência na partida, o dano que você vai fazer? É simples. Aqui eu vou ensinar pra vocês a mecânica de como você se esconde no jogo, como funcionam as moitas do jogo. Muitas vezes você já deve ter percebido, você tá lá vendo o tanque e de repente ele some, ou ele entrou atrás de alguma coisa e de repente ele some, ele não tá mais visível. Isso faz parte da mecânica de spotting do jogo, da mecânica de camuflagem e de moitas, tá? Toda moita ela serve como um anteparo para a visão de quem tá tentando te spotar. Você pode ver do outro lado da moita, eu não tô enxergando nada, eu só tenho o contorno do meu tanque porque esse é o meu próprio tanque. Se tivesse algum outro tanque ali, eu não estaria enxergando absolutamente nada, tá? Então, por dentro da moita, nessa distância que eu tô, eu consigo enxergar através dela nessa distância, tá? Então, se você estiver dentro do tanque no modo sniper, você vai ver uma espécie de uma nuvenzinha, alguma coisa do tipo, na visão da câmera, que mostra que você está enxergando por dentro da moita, tá? O que significa que por dentro da moita eu tô atrás da moita, na realidade, eu tô atrás dela, eu tô enxergando através dela, só que do outro lado não tem ninguém me vendo. Meu canhão não tá pra fora da moita, eu tô completamente coberto por ela e ainda assim eu consigo enxergar através dela. Então quem passa na frente da moita não consegue me ver, tá? Então como você se posiciona numa moita, como você utiliza essa camuflagem extra que o jogo te permite, né? Primeiro de tudo, a posição errada é ficar dentro da moita, assim. O certo não é você ficar dentro da moita. Você tem um monte de parte do meu tanque exposta aqui que está fora da moita. Então não adianta eu ficar aqui, entendeu? Eu não estou escondido. Não adianta absolutamente nada eu ficar nessa posição. Quem passar lá na frente com
por exemplo, ali na linha E, quem passar por ali com um range para me spotar, ele vai me ver e eu não vou nem spotar o cara. Por exemplo, o Xion, ele tá passando ali, eu pedi para ele fazer um loop de scout ali, ele me spotou, acendeu meu sexto sentido e eu não consegui nem ver ele. Então não adianta nada ficar nessa posição, ele vai ficar me spotando, eu não vou ver ele, eu estou aqui de graça, é como se eu estivesse no aberto. Tá nessa moita ou tá aqui na rua parado, estaria na mesma. Bom, então agora que a gente achou a posição certa de você ficar na moita do jogo, você ficar atrás da moita, se cobrindo efetivamente de quem está tentando te spotar, não adianta só eu ficar aqui, tô escondido, e começar a atirar no meu inimigo. Ele vai me ver do mesmo jeito, tá? Toda vez que você atira, todas as moitas num raio de 15 metros, é como se elas sumissem, tá? É como se fosse a explosão do canhão atirando, ele revela a sua posição no jogo. Então não adianta simplesmente eu ficar aqui sentado, aparecer algum inimigo e eu atirar nele, ele vai me achar do mesmo jeito. Então aqui nós temos de novo o Ru-251 fazendo o seu loop de scout. Eu fui, spotei ele, dei um tiro nele. E o que aconteceu? Ele me acendeu. Acendeu a lampadinha lá do sexto sentido, eu sei que ele tá me enxergando. Eu preciso me esconder, eu preciso recuar, senão eu vou levar tiro de todos os outros inimigos, de todo mundo que tiver lá me spotando também. Tiver com range de visão em mim. Bom, então, já que se eu atirar por trás da moita, eu vou ser spotado, ele vai me ver, como é que eu faço para maximizar essa minha camuflagem, para não ser spotado mesmo atirando atrás da moita? Aqui eu tô de novo numa posição que eu consigo enxergar por dentro da moita, portanto eu spotei lá o Ru-251, eu tinha a visão nele de spot, só que eu não vou simplesmente atirar, eu vou me movimentar antes de atirar. Então, como eu falei, dentro dos 15 metros ao redor de você, tudo some quando você atira. Então você não tem essa camuflagem das moitas, das árvores, de coisas do tipo, tá? Então eu me afastei da moita, eu peguei uma distância maior que 15 metros da moita, continuei com a mira nele, me afastei bastante, atirei e pronto. Ele não spotou. Eu continuo tendo visão nele, porque ele fica spotado 10 segundos a partir do momento que eu vi ele, só que ele não me viu. Eu fiquei distante da moita, então mesmo atirando, a moita continua sendo um anteparo, continua sendo algo opaco para ele não consegue ver por dentro dela, ele não consegue me spotar. Bom, então vamos agora para o último exemplo de como funciona a camuflagem no jogo, como funciona a mecânica de spot, com moitas, com vegetação, com tudo que você tem disponível aqui nesse jogo. Aqui eu estou com um tanque diferente, um TD Tier 8, o RHM, e eu estou maximizando a minha camuflagem. Eu já tenho skill de camuflagem na tripulação, skill em todos os tripulantes 100%, e além disso eu estou com uma rede de camuflagem. Ela aumenta em 50% a camuflagem do tanque quando eu estou parado. Então eu paro um tempinho, ela ativa, o cara tem que chegar 50% mais perto de mim para me spotar. Então aqui de novo o Ru-251 ele está dando voltas ali pelo mapa. Eu pedi para ele fazer esse scout run para tentar me spotar, tentar me acender. Só que como você pode ver, eu tenho tiro nele, eu posso atirar quando eu quiser, só que eu vou ser spotado. Às vezes não vale a pena eu simplesmente chegar e atirar nele. Então ele tá lá, tá dando volta no mapa, esse é um tanque que tem um range de visão muito alto, né? O Ru-251, se você tem uma camuflagem, uma tripulação boa, você consegue chegar quase a 500 metros de visão, né? Sendo que o spot máximo é 450 e o restante te ajuda como bônus para você cancelar a camuflagem dos outros tanques. Então aqui ele tá chegando perto e até agora ele não me spotou, está a 69 metros de mim, está praticamente grudado no meu tanque e eu ainda estou invisível para ele, eu ainda não apareci, né? Quando é que ele vai me spotar? Aqui, só quando eu chegar no mínimo, a distância mínima de spot desse jogo, que é 45 metros. Enquanto ele não chegar em 45 metros ou eu não atirar, ele não vai me spotar aqui, porque tem muita coisa na minha frente aqui. Então, chegou aqui numa distância, 34 metros, aqui ele já consegue me spotar, ele vai me acender já. Ele chegou, passou perto, acendeu meu sexto sentido, ele já conseguiu me ver. Tá? Então, isso é uma vantagem absurda se você parar para pensar. Ele teve que percorrer uma distância muito grande, chegar praticamente grudado em mim para conseguir me ver. Tá? Então, esse é o uso perfeito da camuflagem do tanque, quando você consegue realmente ficar escondido o máximo possível. Bom, então só para demonstrar de maneira exata isso dos 45 metros, aqui nós temos o Ru de novo, tá? 69 metros, ele está se aproximando devagarinho aqui do meu tanque. Então 65, 62 metros, 61, até agora ele não me spotou, tá? Em 52 metros ele tá bem na minha frente, ele não consegue me ver, porque eu tô completamente camuflado atrás de um alvo, atrás de alguma coisa que é completamente opaco ainda para a visão dele, tá? Então aqui de novo, ele tá chegando perto, 47, 45 metros, ele vai me spotar
apareceu o sexto sentido, ele tá me vendo, tá? Então é importante você saber utilizar essas mecânicas do jogo, você saber utilizar como funciona a mecânica de spotting para você poder se esconder, para você aumentar a sua vivência na partida, para você conseguir sobreviver mais tempo durante o jogo. Bom, então a última situação aqui de camuflagem é a chamada Double Bush. Você tem duas moitas, uma enfileirada à outra, e isso te garante uma camuflagem total, né? Nem você consegue enxergar através das duas moitas, nem quem está do outro lado, nem o seu inimigo. Então aqui temos uma situação onde tem um Tank Light ali, o T-54 Light, ele tá spotando o inimigo, eu atirei, não fui spotado. Por quê? Porque tem mais de uma moita na minha direção. Mesmo que ele esteja perto da primeira moita, a segunda moita está mais afastada. Ela me garante a camuflagem, ela me garante que eu não vou ser spotado, tá? Então a mesma coisa, eu tô aqui, eu tô escondido, meu inimigo não tá me vendo, eu posso atirar à vontade nele, pegar e matar sem me expor, sem tomar dano na volta. Bom pessoal, então é isso aí, agora chegamos à etapa final do vídeo, onde eu mostro um gameplay e eu comento pra vocês o que foi importante na partida, as decisões que eu tomei, o que fez a diferença nessa partida, tá? Aqui é um modo de jogo diferente, né? Um modo de jogo chamado Team Battle, onde o mais importante nesse modo de jogo é o jogo de equipe, né? Você não vem sozinho, você não sola uma partida dessa, é muito mais difícil, tá? O mais importante é a equipe inteira trabalhar como se fosse um corpo só, a equipe inteira trabalhando junta, a equipe inteira trabalhando e com um só objetivo, limpando um lado do mapa. O scout tem que fazer o serviço certo, e esse é o mesmo formato da liga, o mesmo formato de esports desse jogo, tá? Então aqui o comandante, aqui no caso o Matinite, ele cantou as posições, ele marcou no mapa as posições que cada um deveria ir. Eu tô fazendo aqui o meu scout run, peguei uma posição até um pouco avançada demais aqui, né? E o que aconteceu? Eu já spotei os inimigos ali na frente, eles já colocaram um cara para counterar essa posição, então eu tomei um tiro aqui que não precisava ter tomado se eu tivesse sido um pouco mais cuidadoso, né? Então eu já estou voltando, já descobrimos as posições que eles estão, e agora a gente vai trabalhar para counterar isso, a gente vai trabalhar em como counterar esse time, como tentar ganhar desse time aqui. Você pode ver que é um time que não é muito fraco, né? Você tem jogadores bons do outro lado, o cara da Bulba lá, né? Então não é qualquer time, é um time que tem jogadores bons, que não adianta você fazer qualquer coisa, tá? Então aqui nesse momento, qual foi a decisão tomada a se fazer? Eles estão todos no campo aberto, na linha 1 até a linha 6 do mapa. Então o que a gente faz? A gente roda o time, né? Aqui é uma situação interessante, que a gente passou do trilho, spotou muitos tanques ali, ou seja, eles estão prontos para puxar, eles estão prontos para avançar nos nossos tanques aqui na frente, e eu enxerguei uma situação de bait aqui, né? Eu conversei com o comandante na hora e falei, olha, a gente passou aqui, a gente foi spotado, vamos fazer um bait neles, vamos fazer de conta que a gente está indo lá por trás, que a gente vai dar a volta, chegar atrás deles, para forçar eles a puxar para frente, para forçar eles a avançar para frente do nosso time. Então a gente volta e pega eles pelas costas, tá? Então a gente fez esse bait, a gente veio até aqui, apagou, não tá mais aparecendo para eles, então a gente já resolveu voltar. Viu que eles estão puxando, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né? Eles estão vindo para cima, eles saíram da posição de cover, e agora a gente entra para a batalha, a gente vem pro Brawling para cima dos caras. Outra coisa importante nesse modo de jogo é o foco de tiro, né? Que é algo que você só consegue quando o time inteiro tá focado, o time inteiro tá prestando atenção no que fazer. Tá? Então nós temos aqui, eu tenho todo o time deles para atirar, eu tenho 3 caras na minha direita, os outros 2 lá na frente, eu tenho aqui todo o time deles para eu atirar. Eu posso escolher qualquer alvo, mas quem que eu vou atirar? Eu não vou atirar no cara que tá com a vida cheia, eu vou atirar no cara que tem menos HP. Então todo mundo tá focado, a gente tá conversando pelo teste, fala, ó, pega o cara com menos HP, quem é o alvo agora? É o IS-6, vamos pegar o IS-6, todo mundo atira no IS-6, tá? Ao mesmo tempo, eu tô vendo que eu tô tomando tiro lá da frente, eu tô mexendo a minha posição, eu não tô simplesmente parado. Eu tô sempre dificultando do inimigo pegar tiro em mim. Então aqui eu continuo tendo tiro no IS-6, né? Eu consegui dar mais um tiro nele. Eu saí do tiro do 390, o T-54 rushou pra cima de mim. Eu dificultei o tiro dele de novo, dei ré, saí da frente dele. De novo, veio mais um tanque, eu mudei o meu foco de tiro, já tô atirando nele de novo. E sempre procurando me proteger nas carcaças dos outros tanques, né? Pra eles não conseguirem me matar. O Chroma, ele acordou, viu que eu ia matar ele, quis vir pra cima de mim, eu consegui matar ele. Só que aí o 390 veio, bateu em mim e conseguiu me matar.
Só que aí que importa o trabalho da equipe, entendeu? Eu fui pro meio do Browning, eu me expus, consegui fazer dano pra caramba, fiz uma diferença legal, só que o meu time agora tá com uma vantagem absurda. Eu tenho 2 tanques com a vida cheia, vida praticamente cheia, contra um tanque só deles. Então a partida já tá ganha, já acabou a partida. É só uma questão de tempo até o 1390 ali morrer e a partida acabar. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio de Wise Tips, onde você aprende desde o básico de World of Tanks até técnicas mais avançadas, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o jogo. E se você quer jogar esse jogo tão bem quanto nós estamos jogando aqui, com esses gráficos, com tudo no máximo, acesse o hot site da X5 Computadores e escolha uma das máquinas especialmente feitas para World of Tanks. It's Game Wise.